Coronel, o senhor falou do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF, disse o seguinte sobre o voto impresso, porque ele participou da comissão geral hoje. Portanto, se o Congresso Nacional decidir que deve ter voto impresso e o Supremo validar, vai ter o voto impresso. E aí me deu um ponto de interrogação na cabeça, porque até onde eu sei, quem define é o Legislativo, ou seja, o Congresso que faz as leis. Eu não entendi essa frase do Barroso, se o STF validar. Validar o quê? Validar o quê? Validar o quê? Very well, muito bem. É isso. Validar o quê? A história do voto auditável, ela vem de muito longe. Ela começou com o artigo, o parágrafo 5, se não me engano, do artigo 5º de uma lei de 2009. Essa lei de 2009, quer dizer, logo um pouco depois da introdução do voto eletrônico, os parlamentares, então, viram que realmente aquilo ali era naquele tempo, então, aquilo ali era uma caixa preta. Talvez algum de vocês já tenha visto uma pessoa excepcional, o procurador Felipe Jimenez, de Mato Grosso do Sul. Ele faz uma exposição jurídica muito boa sobre esse processo. O processo de apuração dos votos, o processo do escrutínio. O que é o escrutínio? A concepção de que, se você é eleitor, você tem o direito de conferir se aquele voto que você concedeu a fulano foi realmente para fulano ou não. Então, o que é, de fato, secreto, o que é sigiloso na votação, é o ato da votação. É você colocar o seu voto, enfim, você votar pela maneira que for lá. Isso é secreto. Ninguém pode saber em quem você votou. Mas a apuração da votação, isso não tem nada de secreto. Isso é o tal escrutínio em que qualquer cidadão poderia ter o direito, e tinha até outros tempos atrás, e teve nos Estados Unidos. Você vê aquele pessoal que ficava assistindo à apuração, os fiscais de partido, estava tudo lá. Até aquele golpe que deram não sei aonde, que chegou uma hora, a mulher falou, não vamos apurar mais, só amanhã de manhã. Aí todo mundo foi embora, ela continuou apurando. Mas, enfim, esse é o verdadeiro escrutínio. Você tem o direito de conferir a apuração dos votos. Então, essa lei, esse artigo dessa lei 12.034, de 2009, tendo em vista que as urnas eletrônicas foram adotadas um pouco antes, os legisladores resolveram dobrar a segurança e colocar esse artigo. Bom, esse artigo foi houve uma ADI, de inconstitucionalidade, uma declaração de inconstitucionalidade, que esse voto, que esse parágrafo era ilegal, porque comprometia o sigilo do voto. Então, desde já, vamos começar. Olha, esse assunto eu estudei mais de 10 anos. Essa era a minha... É uma das minhas metas, que eu preciso ver isso feito algum dia. Como é que é o sistema de segunda geração? Primeira geração, todos nós conhecemos. O segundo é a mesma coisa, só que tem uma espécie, aí varia, tem uma telinha de televisão lá, uma telinha de laptop, onde aparecia o número, né? E aparece também a fotografia do camarada, numa das... Alguns detalhes são
variam de fabricante para fabricante, mas o princípio geral é isso. Você não toca no voto. O voto fica numa espécie, na que eu vi, uma espécie de um rolinho, aquele rolinho de caixa registradora, que você faz a compra, o cara te dá tipo uma bolinha. Né? Isso. Então fica naquele rolinho, aparece a fotografia do camarada que você votou, você confere, é esse mesmo, o troço é picotado, e aquele votozinho cai na urna sem contato manual nenhum. Você não tem como pegar o voto ou mexer no voto, não tem. Ele cai ali fechado e está pronto. Então não há como haver qualquer quebra de sigilo no voto. Isso aí vai para um troço de loteria, cai numa urna, chacoalha, não sabe quem, acabou, está lá dentro o voto. Mas os caras disseram que havia perigo de quebra de sigilo. Então, houve uma ação direta de inconstitucionalidade e, óbvio, feita pelo próprio Superior Tribunal Eleitoral, pela própria Justiça Eleitoral, por vias esconsas. Eles contactaram políticos para que fizessem troço, mas foram eles que estavam por trás, tudo isso provado. Eu não digo a vocês nada que eu não tenha provado. E por isso que eu fico à vontade em dizer. E aí o Supremo indefiniu. Aí as coisas foram correndo. Era para ter eleição com voto impresso em 2014, a ADI foi aceita em 2013 e não teve em 2014. Aí, em 2015, teve uma reforma, uma mini reforma eleitoral. E um dos itens que apareceu foi esse do voto impresso. Então, quando essa proposta foi para o Senado, a comissão, a comissão que julgava, como é que é? A comissão que julgava isso, a comissão da reforma eleitoral do Senado, recebeu conselhos, recebeu pressão do TSE para reprovar esse item. Quer dizer, eu estou falando, foi uma opção de coisa, né? Entre elas, esse item do voto impresso. A comissão recebeu pressão do TSE para tirar esse item. E a comissão tirou. Mas o plenário recolocou. E isso foi para a Câmara aprovou, mandaram para Dilma, aí o TSE disse para Dilma que aquilo ia ficar muito caro, 2 bilhões, 1 bilhão e 800, 2 bilhões, então que era muito dinheiro. A Dilma usou essa desculpa para vetar esse voto, vetar esse item do voto auditável. Aí o veto voltou para a Câmara derrubou o veto por maioria, a Câmara e o Senado derrubaram o veto. Então, ficou valendo o voto impresso. Tem que colocar o voto impresso. Então, o que aconteceu? Por causa de 1 milhão e 800, 2 milhões, 1 bilhão e 800, 2 bilhões que seja, houve essa desculpa para vetar da Dilma, que depois caiu, o veto foi derrubado, eu digo. Mas veja, você reclama por 1 bilhão e 800 milhões para realmente construir a democracia no teu país, que a democracia não é só o voto, mas o voto é a base da democracia. É a base da democracia. Então, é ali que você escolhe. Ora, se a democracia não é escolher os seus representantes que vão lá para cima, então a base é essa. Então, por causa de 1 bilhão e 800, a dona Dilma usou isso como desculpa, e o TSE usou para não ter o voto impresso. Bom, aí o que aconteceu? Passou, foi aprovado na reforma, etc, etc. Agora, então ficou para valer em 2018. Foi essa eleição do Bolsonaro. Ficou para valer em 2018. No meio de 2018, em junho ou em julho, o plenário do STF concedeu uma liminar, não sei quem, não estou lembrando agora. Eu estou lembrando desse sócio porque eu estudei muito e eu fiz um artigo a esse respeito.
ainda tem uns resquícios aqui. Eu sei que no meio de 2018, uns 2 meses antes da eleição, alguém entrou com uma liminar contestando o voto impresso. Então, o voto impresso, o Supremo aceitou a liminar. Não houve voto impresso em 2018. E depois agora, há pouco tempo, 2020, há pouco tempo atrás, foi em setembro, outubro do ano passado, veio o julgamento final da liminar e o Supremo confirmou a liminar, quer dizer, cancelou o voto impresso. Eu tenho muita documentação sobre aquela sessão, é uma coisa que seria hilariante se não fosse tão triste. Tão triste. Eu vou perguntar para você, como sempre, Camila, minha conversa com você tem que ter sempre uma pergunta para a torcida, para quem está nos assistindo. Sempre tem que ter. Então, lá vai a minha pergunta de hoje. Minha pergunta de hoje é o seguinte: de todo o meu coração, sem nenhum vestígio, porque eu sou um cara muito despegado, muito despojado, não tenho apego nenhum aos bens materiais. Eu tenho 2 carros e eu quero dar um deles. Quem quiser, escolhe o carro que quer e leva, porque eu não tenho lugar na garagem para 2. Eu tenho uma Brasília 74 amarela, em razoável estado de conservação. E tenho um Honda Fit 2020, quase zero. Você pode vir aqui na garagem e pegar o carro que você quiser. Quem é que você vai escolher, Camila? Você só orienta. Hein? O Honda, lógico. O Honda. Pois bem. Mas o ministro Luiz Fux teve a coragem de dizer que, como o Barroso está dizendo aí nessas fitas dele, que uma urna de segunda geração ou uma urna de terceira geração, quer dizer, que permitem a auditagem, é melhor do que uma urna de primeira geração. Mesma coisa que dizer o que eu estou te dizendo. Uma Brasília 74 pode ser melhor do que um Honda Fit 2020. Exatamente a mesma coisa. Esses mesmos caras que entram relinchando sobre problema de ciência, de não sei o que lá, não veem o progresso de tecnologia que há entre, usando meu exemplo, agora ele vai pagar o pato, entre a Brasília e o Fit. Não percebem a diferença de tecnologia. Como não percebem a diferença de tecnologia entre uma urna de primeira que ninguém mais usa no mundo. Ninguém mais usa no mundo uma urna de primeira geração, onde você aperta um botão e a coisa cai no vácuo, e uma urna de segunda geração, onde você tem ali um retrato. Você pode ser analfabeto ou semi-analfabeto, analfabeto funcional, pode não saber ler direito, mas ver a cara do teu candidato, você vê, é esse. E aí que você confirma o seu voto eletrônico é computado e o seu voto impresso cai na urna. Então, um ministro do Supremo tem condição de dizer que isso é pior do que aquilo. É pior do que simplesmente você votar não sabe em quem, e quem vai ver, quem vai apurar, quem vai transferir depois, você não sabe quem vai tudo, coisa, etc, etc. Então, é o que você vê. Agora, o Sua Excelência Barrosinho, ele está fazendo filmes em várias línguas para defender uma urna de primeira geração. Mas isso é de você morrer de vergonha, esse cara ainda passar isso para outras línguas. Você está entendendo a profundidade do negócio? Os caras queimam a cabeça para escolher uma coisa que... Essa urna se tornou inconstitucional na Alemanha. A decisão da Corte Superior da Alemanha foi que não era possível se manter um sistema eleitoral onde um eleitor sem nenhuma especialização no assunto pudesse conferir o resultado da eleição.
Então, você não precisa ser PhD em informática, PhD... Não, você é um cidadão comum, como eu, como você. Eu quero conferir, vamos conferir as urnas da 40ª zona. Pronto. Você vai lá, separar, conferir. Agora, quando você for uma coisa dessas aí, que tem uma série de armadilhas de informática, aí o camarada tem que ser super especializado, como são os meus queridos amigos que trabalham com isso, Amilcar Brunazzo, o professor Pedro Rezende, o Aranha, Diego Aranha, que teve que fugir do Brasil, porque defendia a urna auditável, mostrou várias vezes, mostrou para esse Giannini, que acabou de sair lá, que acho que é um cara doido, mostrou as falhas, as vulnerabilidades da urna, e que depois não podiam ser conferidas, não podiam ser auditadas. Aí a pressão caiu em cima dele de tal maneira que ele foi embora para a Dinamarca, foi dar aula lá, saiu da Brasília, da Universidade de Brasília, e foi para a Dinamarca. A Maria Aparecida Cortez era uma das pessoas que descobriu um programinha que tinha lá enfiado muito discretamente na urna, que se chamava Inserator. Aqui não dá tempo para descrever essas coisas, mas descobriu um programa que era uma porta aberta para quem quisesse fraudar aquilo lá. Era uma porta aberta. Menina, ela teve que fugir do Brasil. Simplesmente fugir para o Brasil. Então, nós estamos vendo cidadãos brasileiros, como Weintraub, Maria Aparecida, como Alan dos Santos, como não sei, fugindo, porque nós estamos num país onde, se você ficar, o bicho te pega. Mas que diabo é isso? Onde é que nós estamos? Por falar onde... Desculpa, só para terminar. Então, claro. Isso está acontecendo. A resposta que você me pediu, a coisa que me mostrou, é o seguinte: agora, isso vai ser fruto de uma PEC. Deve ser fruto de uma PEC. Deve ser. E se for uma PEC, se for inserida na Constituição, o STF que vai cantar em outra freguesia, como se diz em Portugal, porque ele não tem mais nada para fazer. Ele não tem mais nada. Se o STF aprovar, mas quem é o STF? Olha para onde que nós estamos indo, olha para que lugar, olha para que diabo de situação política que nós estamos entrando. O STF vai agora ver se ele aprova a Constituição ou não. Então a gente parece que pode concluir, Coronel, que o STF está mandando no Brasil, tipo, acabou, a gente está numa ditadura da toga, né, como dizia o Rui Barbosa, contra a ditadura da toga não há o que fazer, né, porque não tem ninguém acima, a toga é a última. Coronel, eu gostaria de saber, o senhor como coronel, defensor da pátria, patriota, lutou pelo país, para quem não sabe, o coronel já tem 80 anos de idade, ou seja, já viveu muito, lutou pelo nosso país, defendeu o nosso país, enfim,